Ah, opa, tamo de mangá novo, mano. E pra quem se pergunta, cadê o mangá do Homem Assalariado? Calma, vai ser na próxima semana, só que bem mais editado, beleza? Que nem esse vídeo daqui. Agora vamos começar. E já começamos com o nosso prota que se chama Uzami, tendo pego o trem que chegou atrasado. E pra piorar, tava lotado também. Esse é o dia a dia comum de vocês aí indo pra escola, só que de ônibus. Que além disso, o dia do prota tava levemente diferente. Na verdade, galera, deixa pra lá, tá muito diferente. Olha essa mina aí olhando diretamente para o prota. E que ainda é baixinho ele. E ele ali fica em silêncio e depois tenta puxar uma conversa com ela. E o prota pergunta o que ela queria. E a garota já levanta a mão rapidamente e bate a parede ao lado do prota. E como se isso não fosse suficiente, a garota então chega mais perto encarando o Uzami. Enquanto o Uzami fica nervoso vendo que ela está encarando ele. Ele então, para evitar isso, decide virar os olhos para não encarar ela. Ao olhar para o lado, os figurantes já estão nervosos também. Ele então fica olhando ali em silêncio e depois fica sem entender. E olha para ela, presumindo que ela talvez esteja protegendo ele dessa gente. O prota então se pergunta se isso significa que ela seria uma boa pessoa. E o prota novamente tenta conversar, enquanto gagueja. E de repente o trem treme, enquanto alguém bate na garota. E a garota, velho, chega e só faz uma cara de braba, de tremer de base. E por falar nisso, até o Zami sentiu medo. A voz do trem então avisa que chegaram na parada. E o prota olha pro lado enquanto a porta abre. E o Zami já sai correndo para bem longe. E já estando bem longe, o Zami pensa consigo mesmo que fez isso por instinto. E para pensar se o que fez foi errado. O Zami então olha para trás e diz para si mesmo que deveria ter agradecido a ela. E por falar na garota, mano, a bicha só aparece no drip de carro. Zum, igual deslize. A garota então percebe ele. O Uzami então viu que era ela de novo. E até se pergunta o que deveria fazer. O Uzami então, sem nem pensar, se vira correndo de novo. E percebeu que fez de novo isso. E se pergunta se ela não iria perseguir ele no calor do momento. E olha lá, mano, ela veio mesmo. Ele só viu isso e pensou: eita, mano, é muito rápido essa praga, é o The Flash? O Uzami então se pergunta o que fez para ela, enquanto ela tá quase lá pegando o Uzami. E finalmente ela fala, pedindo licença ao Uzami, enquanto pergunta se poderiam ir juntos à escola. Ele então olha para ela sem entender nada, aí a cena já muda para a escola com ele já lá dentro, e a garota então explica que tinha se mudado para essa escola hoje, que não sabia qual era o caminho certo até aqui. A garota então pede desculpas enquanto agradece a ele e tenta salvar ela por isso. O Uzami então pede desculpas, sendo que foi ele que começou primeiro e por isso por ter corrido também. Ela então explica que tem tentado evitar perder alguém de vista, que se parecia da mesma escola que ela estava indo. O Zami então se pergunta se era necessário, e até de chegar tão perto dele também. E o Zami então diz que ela podia ter usado o celular para descobrir o caminho até aqui. E a cara dela já diz tudo, mano, enquanto o Zami não entendeu. A garota então pergunta se realmente dá para fazer isso com o celular. E o Zami sem entender, e a garota então diz que tinha comprado um recentemente. Ela então pergunta se os celulares não são feitos apenas para mandar e-mail, fazer chamadas e entre outros tipos. O Zami então solta um sorriso e pensa consigo mesmo que pensava que ela era uma pessoa assustadora. Mas na verdade ela parece ser uma pessoa bem legal. Enquanto isso ela se pergunta como faz isso da localização. O Zami então responde que se ela quiser de vez em quando o Zami poderia mostrar para ela como funciona. E pergunta para ela se poderiam ir para casa junto algumas vezes também, até pegarem o mesmo trem. Ela então diz se estaria tudo bem e pede para fazer isso. O Zami, ao ver sua expressão, ainda pensa que ela é um pouco assustadora. Aí o Zami então se apresenta que é do segundo ano e seu nome é Uzami Yu. Ela então se apresenta sendo do primeiro ano e se chama Takano Hitami e pede para cuidar dela e o chama de senpai. Ele então só pensa: oi? Primeiro ano? Senpai? O Zami então olha para o tamanho dela e fica espantado e pensa consigo mesmo que ela é mais nova que ele. Hitami então se desculpa e agradece por ter ajudado ela por hoje. O Zami então responde que não tinha problemas e que era a mesma estação afinal de contas. Hitami então gagueja um pouco e pergunta se estaria tudo bem e amanhã juntos para o colégio. O Zami então fica em um momento de silêncio e depois responde que sim. Hitami então disse que iria para o outro lado. O Zami então se despede e diz que vê ela amanhã então. Hitami sorri falando: ok então. O Zami então desvia o olhar e se pergunta o que foi isso agora há pouco. Hitami então pede para o Zami esperar
e então diz que esse caminho parece ser mais curto. O Zami então responde que então iriam juntos. Os dois se olham sem entender, os dois então acenam, enquanto o Zami pensa que ela estava prestes a ir pela direção oposta a essa sala. A cena então já muda novamente para Hitomi com a cara mó irritada, velho. Enquanto o Zami está quieto olhando e então pergunta o que está acontecendo. E Hitomi então responde, e então diz que não se acostumou com a escola, e que então acaba sempre ficando muito nervosa, e quando se senta para descansar, seus olhos acabam ficando muito pesados. O Zami então pensa consigo mesmo se isso era uma cara de sono, e certamente não era. O Zami então responde que chegaria em breve na estação de trem, e então pede para Hitomi dar o seu melhor. Hitomi então fala, ok, tá bom. Eles então saem do trem, enquanto o Zami diz que ela iria se acostumar com a escola logo. Hitomi então diz que sabia disso. O Zami então pergunta sobre sua turma e se eles são bem legais, e pergunta também a Hitomi se ela é tímida com ele. Hitomi então responde que ficou bem empolgada e que começou a gritar enquanto estava tentando cumprimentar todo mundo. O Zami então pensa consigo mesmo que o tiro saiu provavelmente pela culatra. E o Zami então pergunta se teria algo incomodando ela. E diz que pode tentar ajudar ela. Hitomi então fala, algo me incomodando? Hitomi então pensa por um momento e finalmente fala que tem uma coisa assim. O Zami pergunta o que seria. Hitomi então responde que tem um animal que odeia ela enquanto faz uma cara séria. O Zami fica surpreso com isso e então pergunta o que ela queria dizer com isso. E Hitomi então fala, como eu poderia explicar isso? Hitomi então olha pro lado, vendo o gato. E o gato rosna de volta e nem perde tempo e já sai correndo. E Hitomi então diz que era desse jeito. O Zami então pensa consigo mesmo que era pior do que poderia imaginar. E logo então o Hitomi olha para o Zami, falando que seu olhar continua assustador, não é? O Zami só fica em silêncio enquanto pensa consigo mesmo que não sabe como responder isso. Ele então pensa por um momento e logo então teve algo que veio à mente. O Zami então pede para Hitomi tentar sorrir um pouco. E Hitomi então pergunta do porquê isso tão do nada. E o Zami então só fala para ela não se preocupar com isso. E Hitomi então acena. E então, velho, Hitomi é só solta um sorriso ali de tubarão. O Zami faz uma cara, não esperando por isso. Hitomi então pergunta o que houve com o rosto dele. E pergunta se não era para sorrir o que ele tinha pedido. O Zami então olha pro lado enquanto pensa consigo mesmo que ela é muito ruim em sorrir. E Hitomi então vendo isso pergunta se o rosto dela é tão estranho assim. O Zami então responde que não diria que é estranho, mas disse que ela estava exagerando um pouco. Hitomi então pergunta se o sorriso dela não é bonito. O Zami então fala, enfim, vamos tentar mais uma vez. Preparar, apontar, vai. E dessa vez ficou pior ainda. A Hitomi realmente tá tentando mesmo. O Zami então diz para fazer isso por partes agora. Hitomi então só fala, tá bom, enquanto eles estavam andando. Hitomi então pergunta do porquê o Zami está sorrindo. O Zami então fala, o quê? E o Zami então responde que um dos sorrisos que Hitomi fez antes foi bem fofo. E disse que aposta que o gato não teria fugido dela se tivesse visto aquele sorriso. O Hitomi então começa a tremer um pouco, enquanto o Zami pergunta o que aconteceu. Aí Hitomi então pede para o Zami parar de dizer isso, que ela é fofa, e diz que é a primeira vez que alguém diz isso para ela. O Zami então fica surpreso vendo essa reação e pede desculpas. Hitomi então fala que não parece ser tão ruim, e diz que embora esteja meio envergonhado agora, o Zami então grita falando que é isso, é desse jeito. E Hitomi então fica sem entender nada quando vê isso. E o Zami continua dizendo que seu último sorriso de antes foi bem natural. Ela então dá um sorriso forçado enquanto o Zami tá como? Mas que é isso aí, Hitomi? Hitomi então pergunta se não foi bom. O Zami então fala que era como tinha dito antes, para ela não ficar nervosa. Hitomi então diz que acha que entendeu um pouco por um momento e fala que se o Zami elogiar ela, talvez possa acontecer de novo. Hitomi então diz que iria praticar o seu sorriso em casa também. O Zami fala para Hitomi dar o seu melhor e pensa consigo mesmo que seu último sorriso que ela fez foi muito bom também. Mais tarde, então, naquela noite, vemos o Zami com Hitomi em uma videochamada, enquanto Hitomi fala com o senpai, dizendo que está praticando seu sorriso e pergunta o que acha desse sorriso agora que ela está fazendo. O Zami então se pergunta se ela não é muito boa em tirar fotos também, e que o sorriso dela tá melhorando, ele acha. E galera, na moral, não tá melhorando não. Aí então a cena já muda pra irmã de Zami pedindo pra ele escutar sobre algo. O Zami então só pede pra ela bater na porta sempre que fosse entrar. A irmã de Zami só fala, tá bom, só escuta, vai. Ela então fala sobre a nova aluna transferida da turma dela. E o Zami então só pensa que isso é sempre tão unilateral.
A irmã de Uzami diz que ela é alta e tem um Sugoi Dekai grande e tem os olhos afiados. E Uzami então pensa consigo mesmo que essa garota na verdade é Hitomi e que ela está na mesma sala que sua irmã. E a irmã de Uzami então fala que se bem que essa garota se atrapalhou toda na sua primeira apresentação. Aí Uzami então nota isso e diz: o quê? Uzami então pensa consigo mesmo que estão indo e voltando juntos da escola, mas não sabe exatamente como ela está indo na escola. Aí a irmã de Uzami diz que era a hora da apresentação. Uzami então fala sim, sim e o que mais? Ela então diz que ela agiu um pouco fora do normal hoje. Aí então temos um momento dela na sala de aula com ela gaguejando enquanto fala que estaria aos seus cuidados a partir de hoje e se apresenta como Takano Hitomi e agradece a eles. E os figurantes só de fundo pensando que ela tá gaguejando muito, mas como se isso não fosse bastante, ela sai rapidamente da sala, fechando a porta. E os figurantes de fundo falando: ô, tu viu? Ela fugiu. Oxi, por que ela estava encarando aí? Aí Hitomi aparece de novo, falando que estaria aos seus cuidados a partir de hoje. E os figurantes só pensam: ela fez de novo. Aí voltamos ao momento atual com a irmã de Uzami falando que ela é bem engraçada. Uzami então solta uma risada quando pensa que ele sabe exatamente o que ela está sentindo. E a irmã de Uzami diz que o assento dela é bem ao lado do seu. E então novamente voltamos ao momento da escola onde a irmã de Uzami diz: ô, eu tenho certeza que é difícil mudar de escola e de repente ter educação física, não é? E Hitomi então fala: eu acho que é verdade. Aí Hitomi então veste o uniforme da escola, enquanto a irmã de Uzami só fica olhando. E a bicha já chega perto, já dizendo: ô, mano, que Sugoi Dekai enorme que tu tem aí, posso dar uma tocada neles? E a Hitomi fica sem reação. Vê se pode uma coisa dessas, velho. A bicha é zero vergonha mesmo. E pra piorar ainda mais a situação, Hitomi fica em silêncio ali. E logo então ela permite tocar no Sugoi Dekai dela. E a irmã de Uzami já chega perto, pedindo licença. E Uzami já pede pra esperar, já cortando essa história aí. E a irmã de Uzami fica sem entender enquanto diz: o quê? Uzami então pergunta: então, tu deu uns pega no Sugoi Dekai dela? E ela confirma: sim, eu dei uns pega nele. E a irmã de Uzami já questiona falando: ô, tu não tá pensando em nada estranho nesse momento, né? E Uzami só diz: não é nada disso não, pode continuar. O Uzami então pergunta o que aconteceu depois. E a irmã de Uzami só diz: era duro. E o Uzami só fica como: oi? É o quê? E ele pergunta: duro? E ela diz: é. E a irmã de Uzami então diz que ele interrompeu ela no meio da história e pergunta se pode continuar. E Uzami só tá lá: Aí ele acena, então deixando ela continuar. E estamos de volta no momento em que ela estava tocando seu abdômen. E então diz que não podia ver por causa da sua roupa de educação física. E aí então só olha. E mano, nessa hora, sem mais nem menos, a bicha só puxa a roupa. Tipo, acabou, se abriu. Mostrando tanquinho. E ela continua olhando mais de perto, enquanto Hitomi só tá gaguejando. E a irmã de Uzami só pensa consigo mesmo: isso é duro, mas nem tanto assim, mas passa uma sensação de delicadeza, que se combina em um tanquinho bem definido. Ela então diz que não acredita que alguém conseguiu alcançar exatamente o que ela queria. Oxi, mano, a mina é fanática por abdômen definido? Mas continuando então, aí ela chama por Hitomi, e Hitomi pergunta: sim, o quê? E ela diz que ela tem um tanquinho ideal e que parece confortável, mas a firmeza da sua barriga é incrível. Hitomi então sem jeito agradece. Aí finalmente o nome dessa bicha aí aparece, que é Kaoru, a irmã de Uzami. Vou chamar de Kaoru agora. E Hitomi então também diz que também é um prazer conhecê-la. E Hitomi então pergunta se Kaoru queria colocar seus esforços nisso. E Kaoru disse: ok então. Aí voltamos para o momento atual com Uzami e Kaoru no quarto, enquanto Kaoru diz que sente que são amigas agora. E Uzami só pensa: mano, isso tudo aí só foi muito unilateral, não foi? Então quando ela falou duro, ela quis dizer o abdômen, E mano, na moral, eu também fiquei confuso se era Sugoi Dekai ou o abdômen, mas pelo visto é abdômen mesmo. Mas não satisfeito, velho, o cara pergunta pra irmã dele o que aconteceu depois. Ela então só responde que só foi isso, e pronto, não tem mais nada. Kaoru então olha pro seu irmão sem entender nada e Uzami só fica envergonhado. Uzami então diz que os dois cometeram erros de julgamento, e Kaoru fala dizendo que é pelo que parece. Aí temos uma nota dizendo que Uzami ficou aliviado, mas cheio de arrependimentos. O cara esperava o quê? Uns negócios suis aí, é? Agora então o cenário muda para os dois se encontrando, tanto Hitomi quanto Uzami. Uzami então pergunta se seria a hora do almoço para Hitomi também, e Hitomi responde que sim. Uzami então deu a ideia de comerem junto e pergunta se ela queria. Hitomi então senta o celular, enquanto Uzami pergunta se Hitomi está sozinha. E Hitomi então responde que sim, já que todo mundo foi para a lanchonete da escola. Na hora que Uzami iria perguntar se ela já foi para a lanchonete, ela já vê Hitomi cheio dos sanduíches
peixe na mão. O Zami então pergunta, isso tudo aí é para uma pessoa, é? Hitomi fala que é sim. E Hitomi então diz que ama comer. E na moral, quem não gosta, né? O Zami então só pensa que isso tudo é uma quantidade absurda. O Zami aí então pergunta se ela come esse tanto. Hitomi então responde que sim também. O Zami então só dá uma olhadinha e pensa consigo mesmo que aos poucos está entendendo. E que essa deve ser a razão dela ser tão grande em vários sentidos. E Hitomi então diz, senpai? E o Zami só fala, que foi? Hitomi então diz que tem um lugar que gostaria de ir. Pergunta ao Zami se ele não se importa de ir com ela. O Zami então responde que tudo bem, então pensa consigo mesmo, então Hitomi quer fazer algo fora da rotina, e disse, isso de forma franca deve ser uma das primeiras vezes dela. Hitomi então agradece pela refeição, e o Zami fica surpreso ao ver isso, e pensa consigo mesmo, se agora estão se dando bem um pouco melhor. Já então em outra área, Hitomi diz que entendeu que isso é um crepe. Ela então expressa que deseja comer um e que até queria comer muito um também. O Zami então fala, entendi. E o Zami também pergunta a Hitomi se ela já tentou essa coisa de comprando e comendo logo depois. Hitomi então responde que viveu em uma área meio que rural antes e que por isso não tinha loja de doces lá e que como resultado só costumava tomar chá com sua avó. O Zami então pensa consigo mesmo que isso deve ser uma coisa boa, olhando por esse lado. O atendente então chega enquanto o Zami pede um crepe de chocolate e banana. Hitomi então se desculpa enquanto diz que vai decidir qual vai pegar. O Zami então diz que pra ela não ter pressa, que pode demorar o quanto precisar. Ela olha de forma calma e depois fica mais concentrada, enquanto o Zami e o atendente fica nervoso. Aí então finalmente ela viu qual que queria e ela então começa a gaguejar enquanto o Zami olha pra ela. E Hitomi então pergunta se estaria tudo bem pegar frango empanado. E o Zami então só fala, oi? Tu não disse que era crepe que tu queria? Então se desculpa e explica que tá com muita fome. E o Zami então começa a pensar consigo mesmo que eles tenham vindo aqui. E mesmo ela comendo tanto no almoço, ela continua comendo. Essa garota realmente adora comer, né? O Zami então se pergunta se ela não deveria ir numa loja de crepe para comer frango empanado. E pensa consigo mesmo que ela está agindo como um cara que acabou de chegar em casa depois de uma atividade do clube. Hitomi então termina de comer o frango empanado todo, enquanto sorri gostando. Enquanto diz também que estava delicioso. O Zami então fica olhando para ela. Aí Hitomi então pergunta se isso seria aquela coisa de comprando e comendo. E diz que isso é instagramável, como eles dizem. E o Zami então diz, sim, isso é comprando e comendo sim. Insta qualquer coisa assim. Hitomi então sugere mais uma rodada. E o Zami então responde que já está cheio, só com esse crepe. E Hitomi então queima a língua enquanto tentava comer outro. O Zami então pensa consigo mesmo que Hitomi é bem divertida. Quando o Zami então diz que Hitomi gostou do sabor, ela já tinha terminado a hora de comer. O Zami então só pensa consigo mesmo que ela é bem rápido. E Hitomi agradece o que comeu, enquanto Hitomi estava olhando o pote vazio. O Zami fica olhando para ela, e Hitomi então diz que vai querer batata. Já em outro lugar, com eles andando, Hitomi pede desculpas por ter levado ele com ela. E o Zami responde que não tem problemas, e que até se divertiu. E pergunta se Hitomi não está acostumada. E diz pra ela que se quiser fazer um desvio de rotina, como esse, diz que se não importaria em acompanhar. E Hitomi então olha para o Zami e agradece, enquanto fala que ainda tem alguns lugares que tem medo de ir sozinho. Então pede para o Zami acompanhá-la. E o Zami então só fala, tá bom então. Aí o Zami então pergunta se Hitomi queria ir de novo naquela loja de crepe qualquer hora dessas. Hitomi então responde que sim, e diz que ainda quer comer um crepe, já que ainda não comeu um. E Hitomi diz que na próxima vez vão tentar um crepe de teriyaki, de filete de frango, acompanhado com uma porção de frango empanado. E o Zami então pensa consigo mesmo, no final ainda que seja um crepe, ela ainda quer tudo. E acabamos por aqui, galera. Se quiserem parte 2, comenta aí embaixo. E comenta o que achou também. E até a próxima.